último programa vimos a preponderância e o papel das máscaras no narcisismo. Hoje vamos ver em particular uma das razões pelas quais essas máscaras são assumidas: a vergonha, quando é tóxica ou nuclear. Assim, tentaremos definir a vergonha enquanto conceito psicológico, vendo também a relação da vergonha com culpa e remorso, relação e distinção. Rever o papel, vamos tentar rever o papel fulcral da vergonha na criação de um narcisista. Nestas histórias, infelizmente, costuma haver sempre um Frankenstein. Vamos analisar a profunda contradição no modo como o narcisista lida com a vergonha e vamos terminar perspectivando caminhos para a mudança, se será possível uma mudança. Vamos ver. Com ou sem vergonha, pé ao caminho. Cuidado com as topadas, que normalmente estas trilhas são pedregosas. Em todo o caso, parece que está tudo calminho. Ontem tivemos um sismo aqui em Lisboa, portanto não posso culpar vizinhos por nada. Foi mesmo a mãe terra, lá tossiu ou qualquer coisa do género. Vamos continuar. Então, vergonha, culpa e remorso. Vamos ver a distinção, ou seja, vamos começar vendo culpa ou remorso, a vergonha dita saudável e a vergonha dita tóxica. Vamos ver enquanto conceitos psicológicos, portanto, na perspectiva das ciências psicológicas, porque fora desse âmbito são ideias que geralmente se confundem. A culpa. Começamos pela culpa. Sentir culpa é ter consciência de que se fez algo de errado, ter a consciência de que se violou um padrão de conduta ético, moral, ter consciência de que se teve um comportamento impróprio, de que se prejudicou algo ou alguém. Ora, este sentimento não é relativo à personalidade da pessoa, mas ao comportamento da pessoa. Normalmente a culpa leva ao desejo de se mudar determinado comportamento, ou seja, o comportamento que se identifica como sendo errado. Se tratei alguém mal e sinto culpa, quero retificar, quero que haja algum tipo de restituição. Portanto, na culpa há ação no sentido de se querer corrigir o mal que se reconhece que foi feito. Até porque a culpa é uma emoção revelada, ou seja, revelada em que sentido? Normalmente a pessoa assume, verbalizando, confessando aos outros que sente culpa por ter feito algo que reconhece como sendo mau. Por esta razão, configura-se, em psicologia normalmente configura-se a culpa como uma emoção boa entre aspas, pois tende a levar à mudança, tem uma ação correta. E também, porque se alguém sente culpa, isto é muito importante, significa que tem empatia. Remorso. É mais comum falar só em termos de culpa e vergonha, mas também há quem acrescente o remorso na equação. Neste caso, se a culpa está associada à percepção de se ter feito algo errado, o remorso será uma emoção de pesar ou arrependimento que surge depois de se ter incorrido num comportamento incorreto, danoso, ética e moralmente errado. Vamos agora à vergonha saudável. Já a vergonha configura-se quando a pessoa se identifica com algo de mau, com a ideia de ter sido má, de se achar má. Portanto, má, isto é num sentido lato. Portanto, é um sentimento, uma emoção que tem a ver com a pessoa. Tem a ver com um sentimento de dor que ocorreu, por exemplo, após o sentimento de culpa, não sendo necessariamente por esta ordem.
Isto quer dizer que na vergonha há uma dimensão pessoal. Incide na percepção que a pessoa tem de si, do seu caráter, da sua personalidade e não apenas no comportamento isolado, como vimos na culpa. Na vergonha há, portanto, uma personalização da experiência emocional. E é por isto que alguns investigadores argumentam que sentir vergonha pode ser apropriado, pode ser saudável, pois não se quer mudar só o comportamento que trouxe mal-estar emocional ao próprio, não é? Também se quer mudar a razão pela qual houve esse comportamento, ou seja, na vergonha há uma imersão, há vontade de ir à gênese do problema e não apenas às consequências visíveis do problema. Implica uma auscultação, uma análise interior. Se a pessoa tem um historial de desonestidade, é positivo que sinta vergonha quando é apanhada ou exposta, se foi abusiva, se lesou gravemente alguém para ganho pessoal. Quer dizer, tudo isto justifica ou justificará um sentimento de vergonha. Ou seja, às vezes os comportamentos podem ser tão errados que há necessidade de sentir vergonha. Tem de haver uma noção de certo e errado para se harmonizar as relações, para que haja um mínimo de equanimidade. Ora, há quem identifique nisto tudo há quem diga que está aqui o valor evolutivo da vergonha para a espécie, porque muitas vezes isto redunda na importância que esta emoção tem em termos de integração social, porque é uma emoção pública, nós sentimos vergonha perante os outros, perante um comportamento que vai ser julgado no coletivo. Mas continuando, se a culpa é revelada, como foi dito, tende a ser confessada, a vergonha costuma ser internalizada. Tipicamente, quem sente vergonha não revela o sentimento aos outros. Tipicamente, não é sempre. Por isso, há quem diga que sentir vergonha nunca é bom, que destrói a pessoa, a personalidade, podendo estar aqui uma das razões que leva à vergonha tóxica. Lá está o facto de ser uma emoção pública, que muitas vezes implica lidar com uma percepção de julgamento social, torna a gestão desta emoção uma questão delicada. Portanto, entramos aqui na vergonha tóxica ou nuclear. Ou seja, o que isto quer dizer? Que a vergonha é uma emoção com grande potencial de ser mal gerida, ou seja, se a pessoa levar a vergonha a um limite extremo, se a interiorizar em demasia, enterrando-a lá nas catacumbas do seu ser, pode haver uma monstrificação, ou seja, a pessoa pode reduzir toda a percepção de si a um comportamento errado e dos outros. Neste caso, ao perder-se o valor positivo e construtivo da vergonha, ou seja, a capacidade de separar as águas, de reconhecer o que é certo e errado, quando assim é, a vergonha torna-se tóxica ou nuclear e pode levar a consequências indesejáveis, por exemplo, a violência contra o próprio, violência contra o outro, pensamentos distorcidos acerca de si próprio, acerca dos outros. Portanto, é nesta vergonha tóxica, disfuncional, que o traço narcisista anda por ali a marear, dado que quase impertrivelmente narcisistas chegam à idade adulta sem saber gerir a vergonha. Conseguem a brilhante proeza de ter vergonha não sentindo culpa, já que a culpa, como foi dito, requer um grau de empatia que normalmente não possuem, quase 100%. Isto contraria algo que costuma ser uma máxima, que não costuma haver vergonha sem estar associada ao sentimento de culpa e de remorso. E isto é aqui uma das grandes questões do traço narcisista. Vergonha sem culpa.
Avançando, não é? Com efeito, o busilis do narcisismo com a vergonha tem a ver essencialmente com dois pontos. Primeiro, quase sempre houve uma exposição abusiva à vergonha a quando do desenvolvimento psicológico. Segundo, isto leva na vida adulta a uma grande contradição no modo como a vergonha é perspectivada relativamente ao próprio e militarizada relativamente ao outro. Olhando o primeiro ponto, a exposição abusiva à vergonha. Bem, esta emoção é uma das dinâmicas matriciais na formação da personalidade narcísica. Há quase sempre um historial de humilhação e pode ser uma questão alimentada por uma série de fatores desenvolvimentais. Muitos que já foram vistos noutros programas, mas vamos aqui rever. Lá está, no particular da vergonha. Um fator é a imitação ou modelagem. A criança que veja o pai ou a mãe humilhar os outros através de um exercício de poder abusivo, esmagar os outros através lá está, do abuso de poder, a criança vai aprender que essa é a forma segura, correta, apropriada de lidar com os outros. Que isso é que é ser bem sucedido. E vai também aprender que sentimentos de vulnerabilidade são fraquezas. Muitas vezes é o que vem com isto. Mais um foco excessivo, imperativo, castrador nos atributos exteriores. Isto costuma estar presente concretamente quando no desenvolvimento se foca o comportamento, as expressões emocionais da criança com base nas suas eventuais falhas. Só fazes porcaria, não tens jeiteira nenhuma para o que quer que seja, não deves nada à beleza, ficas uma coisa jeitosa com essa roupa ou esse cabelo, até tenho vergonha de andar contigo ao pé de mim. És um preguiçoso como o teu pai, como havia de calhar. És um bêbado como os teus tios lá da família da tua mãe. Portanto, se houver pais ou cuidadores controladores, emocionalmente frios, distantes, excessivamente críticos, que apliquem punições desproporcionadas, sobretudo que critiquem com ferocidade, que invalidem sistematicamente, isto gera sentimentos de vergonha. Ou seja, se vão envergonhar a criança por virtualmente tudo o que faça, é os cotovelos na mesa, é o mastigar de boca aberta, é o ter o quarto desarrumado, é pelas notas que tem ou não tem, se chora ou se ri, isto vai tornar a vergonha uma experiência constante, uma experiência contínua. A criança acaba por interiorizar um sentido de inadequação e de profunda insegurança. Quer dizer, tudo em mim é um motivo de vergonha, não faço nada bem. Como a criança assimila que o mundo interior não vale nada, pelo contrário, pode ser sinónimo de fraqueza ou insucesso, ela vai desenvolver defesas associadas a aspectos externos, como, adivinhem lá o quê? A grandiosidade, o sentido de titularidade, de merecimento, competitividade, tudo para combater o seu sentido de insegurança, de falta de poder, de falta de controle, que vem com estas vergonhas, com estas humilhações sucessivas. E isto são aspectos do narcisismo, não é? A grandiosidade, a titularidade, estes aspectos que foram mencionados. Inclusive, isto na infância e na adolescência pode muitas vezes haver raiva, rebeldia. A rebeldia costuma ser vista como uma maneira de ganhar poder num sistema familiar caracterizado pela dilapidação do poder pessoal do adolescente através da vergonha e da humilhação. A raiva normalmente segue-se a ira, muitas vezes a ira segue-se a vergonha, depois mais raiva e mais ira, enfim. Depois isto entra-se num ciclo infinito, salvo seja, de raiva, ira e vergonha, e quando chega
à idade adulta há um subdesenvolvimento. O tal subdesenvolvimento é este nível de regulação emocional típico do narcisismo. Há um adulto que, quando se depara com algo que lhe causa insegurança, sente uma ativação desconcertante, desnorte, uma vergonha com a qual simplesmente não sabe lidar. Por exemplo, não vai saber pedir desculpa. Isto é frequente. Quando seria caso disso, não vai saber pedir desculpa e vai ter uma tendência quase fatal para culpar os outros, para culpar as circunstâncias. Isto em termos de questões familiares, acho que se passou no essencial. Mas a experiência da vergonha constante e disfuncional também pode vir de razões sociais. São tantas, vamos lá ver. Pobreza. Uma criança que cresceu com menos recursos, na pobreza económica, que foi o mais pobre da comunidade, da escola, da turma, como for, seja como for, normalmente é discriminada ou pode sentir essa discriminação e inadequação, pode sentir o quê? Vergonha associada a isso. Sobretudo quando é maltratada ou humilhada pelos pares, por não ter a roupa de marca, depois não é convidada para sair com os amigos, ou porque não tem estilo, também pode ser por isso, ou porque é considerada feia, também pode ser por isso. Isto é importante. Depois há outros padrões sociais, como a cultura hedonista, que é professada, militada nas redes sociais, que foca a superficialidade. Bem, há muito que não havia pigarriense. Foca a superficialidade, a ostentação, comparação social. Isto também pode cultivar um sentimento de vergonha e inadequação. Estes padrões sociais doentios que vamos tendo. Mas o clima e a cultura organizacional das escolas e instituições educativas, pois, em geral, também podem ter aqui um papel nocivo. Quem teve dificuldades nas escolas ou quem não foi bom na escola, normalmente sentiu muita vergonha. A escola pode ser um lugar que diariamente traga a sensação de vergonha e inadequação à criança. Pelo bullying, pelo foco na competitividade desbragada, descontextualizada. Aqui uma chega muito importante. Os pais estejam muito atentos às escolas, ao modo como as escolas gerem a cultura de competição, como punem os alunos neste sentido, muitas vezes de modos subtis. Ainda questões sociais, num sentido lato, é mais do mesmo. Sociedades mais competitivas tendem a pulular num pântano de vergonha tóxica, quer dizer, vejamos a cultura do winners e losers dos Estados Unidos, paradigmática dos Estados Unidos, e que nós temos vindo a importar como se fosse uma coisa muito nutritiva, não é? Winners e losers, os vencedores e os perdedores, e depois é tudo muito linear. Isto leva muita vergonha a quem está no lado dos perdedores e orgulho a quem está no lado dos vencedores, e era bom que se passasse para um paradigma mais saudável. Enfim, uma salganhada, para concluir esta parte, uma salganhada de superficialidade, de julgamento em excesso e muito pensamento imperativo, ou é ou não é, ou é branco ou é preto, não há cinzento, tanto na esfera familiar como na sociocultural, podem transformar uma boa infância, uma boa adolescência numa experiência crónica de vergonha, de humilhação. Logo no que é numa fábrica de narcisistas. Enfim, visto o papel da vergonha tóxica na cristalização de um narcisista, vejamos o problema da grande contradição no modo como a vergonha é perspectivada pelo narcisista relativamente a si e ao outro. Isto é muito importante para entender o narcisismo.
Bem, de facto, por um lado a vergonha está para o narcisista como o alho está para o vampiro. Quer dizer, não o pode sentir por perto nem por sombras. Por outro lado, quando toca a humilhar o próximo, aí a vergonha é uma espécie de bomba nuclear do narcisista, é a arma de eleição. Como é que isto tudo se destrinça? Bem, quanto ao modo como o narcisista sente a vergonha internamente, como vimos, por tudo o que terá passado na infância e na adolescência, o narcisista enterra uma vergonha imensa, mas que depois carrega. Está lá sempre consigo. E por isso torna-se um adulto subdesenvolvido, que não quer lidar com esta emoção, custe o custar. Há até acho que não é exagerado dizer que há uma fobia. Quer-se fugir de potenciais experiências de vergonha de um modo fóbico. Então, e se fizer algo errado? E se alguém souber isto vai ser horrível para mim, vão pensar que sou horroroso. É um bocado a linha de programação que está lá dentro. De maneira que lidam com a vergonha de modo negativo, não aceitam a crítica e ainda desenvolvem um repertório de respostas amargas, atenção, quando se lhes aponta lacunas, seja por bem. Ou seja, o que os narcisistas vão querer é fugir, lá está, como o vampiro do alho, da sua própria vergonha. Normalmente o que é que fazem? Vão atirá-la para cima dos outros, sendo esta a tal grande contradição. Portanto, isto leva ao modo como o narcisista gera a vergonha nas suas relações interpessoais. Assim parece que... O que parece é que tem uma ausência total de vergonha no modo como tratam os outros. Não mostram remorsos, não mostram sentido de culpa no trato dos outros, quando isso se justificaria. Vamos deixar os Rodriguinhos. O traço narcisista não tem mesmo esta capacidade, é o que parece. Não sente culpa, não sabe lidar com a vergonha, não sabe fazer a ponte entre estas duas emoções, pelo que tem dificuldade em distinguir mau comportamento de mau caráter, quando consegue, lá está. Quase nunca consegue. Sobretudo quando há necessidade de se fazer essa análise interior para o bem do próprio e para o bem dos outros. Este problema, associado ao facto de não saber lidar com a crítica, gera o tal ciclo de vergonha. Concretamente, como o narcisista não quer ficar no lugar de quem recebe o julgamento, de quem é rejeitado, de quem é criticado, desenvolve ali um mecanismo de defesa denominado formação reativa. Já viram? Mais um palavrão para aquela conversazinha de café, podem fazer o brilharete, hein? Formação reativa. O que acontece aqui? Porque é que há esta associação da vergonha com a formação reativa? Bem, em psicologia, a formação reativa acontece quando a pessoa substitui tensões que sente negativamente com o seu oposto. Na prática, se cresci assolado pela vergonha, agora não tenho nada a ver com vergonha. Em última análise, suprime-se completamente culpa, remorso e vergonha. Portanto, é desta formação reativa que vem esta contradição do narcisismo relativamente ao modo como se gera vergonha. Portanto, vão lá para o café, falem em formação reativa, mas já sabem, nunca dar diagnósticos. Isso é com quem pode e com quem deve, está bem? Agora que já fui paternal, resumindo e concluindo, isto tem consequências que depois também podem ser causas, enfim, o que é que veio primeiro, o ovo, a galinha, aquela eterna questão. Não há compaixão, não há meio termo. Isto é uma das principais consequências disto. Só há julgamento e ataque. Se no traço narcisista não se consegue sopesar, analisar, ponderar as partes, isto é muito narcisismo, muita vergonha. Como diria, não há compaixão, não há meio termo. Se só há julgamento e ataque,
Quer dizer, o narcisista não sabe sopesar as partes quando se trata de gerir vergonha. A essa contínua negação de vergonha, essa contínua projeção de vergonha no outro vai impedir a auscultação interna, uma análise madura dos próprios comportamentos, das próprias falhas. Porque se isso acontecesse, se o narcisista se auscultasse, seria uma dor insuportável, uma viagem à vergonha crónica que sentiu e que ficou ali. Não é cruzes credo, a vergonha de ter defeitos é absolutamente excruciante. Ademais, fazer essa auscultação seria ficar num lugar de vulnerabilidade, sem a máscara, lembram-se da máscara, inseguro, sem controle, ou seja, isto é o equivalente a fazer esta análise interior, seria o equivalente à demolição controlada do edifício narcisista. Em caso de dúvida, não há dúvida, mete-se a culpa para cima do outro, mete-se a vergonha para cima do outro. Portanto, senhoras e senhores, quando o narcisista diz que a culpa é do outro, diz que o outro nunca será nada, que tendes um defeito ominoso, que sois a lepra do mundo, em boa verdade o que a criaturinha está a fazer é projetar os seus sentimentos de inferioridade em vós. O problema está no narcisista, no fundo está a lidar com o seu vazio interno, com as suas dores, com as suas lacunas não assumidas, com a sua vergonha. Mas não lhes digam nada, porque a maior parte das vezes não vale mesmo a pena e só traz mais problemas. Não é? Se tiverem assim o azar, Deus nos livre, de apanhar um narcisista na personalidade sombria, bem, a pessoa acaba cortada às postas numa arca frigorífica, entendido, e depois logo decido se abro aqui um precedente e corto esta parte, mas acho que isso não vai acontecer. Vamos manter o purismo. Enfim, visto tudo isto, o que fazer? É possível mudar? Ora, cá voltamos à vaca fria. A mudança é muito difícil quando se fala de adultos com estes traços, com este traço cristalizado, com a perturbação narcísica. É muito difícil. Não há impossíveis, mas neste caso teremos de nos focar, talvez mudar a nível de educação e das expectativas sociais seria o ponto de partida, não é? Primeiro tentar inverter este sentido em que parece haver uma produção em massa de narcisistas do ponto de vista coletivo e segundo, esperar que ao conseguir-se isso, se cria uma massa crítica favorável à mudança naqueles que já são narcisistas e de algum modo tradicionalmente vistos como casos perdidos. Acho que aqui o conceito de massa crítica é muito importante, se calhar se conseguirmos repetindo, porque isto parece-me importante, baixando o número de narcisistas, se calhar depois é mais fácil trabalhar com os que são narcisistas ou com os que se vão tornando narcisistas. Enfim, em termos de educação, não usar a vergonha como enfoque do comportamento da criança ou do adolescente. Se o comportamento da criança é problemático, deve-se focar o comportamento e não a criança em si. Na prática, tiveste um comportamento errado, isso não faz de ti uma má pessoa, mas tens que retificar, porque senão podes mesmo vir a ser uma má pessoa. Isto pode ser uma maneira de dizer as coisas. Ou seja, não pode haver uma comunicação baseada na vergonha, na humilhação. És uma porcaria, Deus nos livre. Isto, quando cede, é frequentemente uma projeção que os pais, os cuidadores fazem da sua própria vergonha, das humilhações a que foram sujeitos. Esta é a dinâmica psicológica comum, portanto, agora vou buscar ali o megafone num instante, está tudo pronto, façam terapia, está bem? Terapia não é só para os malucos, terapia é para toda a gente. Ou em vez de se perpetuarem estes ciclos de sofrimento de geração após geração,
Vejam quais são as pecinhas que não estão no lugar e vão ao terapeuta tentar arranjar isso. Tá? Boa sorte. Mas não devemos comparar as crianças umas às outras num sentido negativo, de botar abaixo, como se diz. Não digam aos vossos filhos que os filhos do vizinho é que se portam bem, ou que queriam que os vossos filhos fossem como os do vizinho. Isso pode levar a sentimentos de profunda vergonha e inadequação. Eu sou tão mau que o meu pai prefere o vizinho. A criança pode pensar que tem de se comparar aos outros. Isto é o grande problema, em vez de se regular interiormente. Lembra-se do programa anterior, em vez de se regular pela sua autenticidade. A criança acha que tem de procurar exteriormente aquilo que, numa perspectiva saudável, encontraria interiormente. Vai pensar que tem de usar o quê? Máscaras, roupas psicológicas que não são as suas. Mas, atenção à linguagem propriamente dita, não gozar, não ridicularizar, não diminuir, não usar linguagem difamatória. Há muitas maneiras de se dizer a coisa, ou é muito importante o modo como se diz a coisa. Por outro lado, também não mimar, nem super proteger, porque aí podem não se criar as defesas necessárias a lidar com a vergonha, que é inevitável ao longo da vida, da vivência social e cultural, certo? O extremo oposto também não. Em contexto escolar, pronto, a frisar o que já foi dito há alguns minutos atrás, é importantíssimo, parece, estar consciente do modo como a escola gera comparação entre as crianças, como se introduz aquele jogo de sucessos e insucessos, como se definem estes conceitos, como se gera competição, os limites da competição. Relembremos, mesmo que haja apoio em casa, uma boa estrutura, uma má escola pode borrar a pintura toda, muitas vezes borra a pintura toda. Enfim, vamos então aqui ver em termos de educacionais, tanto no contexto familiar como no contexto social, frisar, importa muito o modo como se dizem as coisas. Quer dizer, não há mal, parece, usar com a roupa extravagante de um filho adolescente se isso for feito com humor e no momento certo e no lugar certo. Quer dizer, ai Jesus, parece um sem-abrigo, o que é que me havia de ter calhado, com uma gargalhada. Ou seja, pode-se dizer isto desde que não haja aquele sentimento de destruição associado à humilhação, certo? O que interessa é a energia interior emocional que é imbuída e projetada nas palavras. Isto teria encaixado melhor um bocadinho atrás, mas o que interessa é que seja dito. Ficou dito. Continuando. Em termos de tecido social e cultural, é a mesma coisa. Culturas mais competitivas são mais sujeitas à vergonha. Há que investir mais na cooperação, não quero demais reiterar isto. Também será fundamental abandonar o sistema educativo que funciona como uma linha-montagem de idiotas úteis. Foi isto que se acabou de dizer. Quer dizer, focar a vocação, a unicidade de cada pessoa, abraçar a vulnerabilidade e a compaixão. Isso não são defeitos, são atributos. Reconhecer que cada ser humano tem valor por inerência. Contudo, é inevitável desenvolver egoísmo, tornando-se capaz de maltratar os outros. Vemos isso logo aos 2, 3, 4 anos. É dualidade nesta espécie humana. Há uma parte boa, há outra má. Mas qual delas queremos alimentar? E aqui entra a educação. Queremos alimentar o anjo, o demónio, ou queremos transcender essas polaridades, equilibrando os pratos da balança, aplicando-as consoante os cenários onde serão necessárias ou adaptativas? Em termos sociais, culturais, temos que ver isto. Portanto, o
que é que se transmite ao grupo, ao coletivo. Cada pessoa requer lições neste sentido de gerir vamos lhe chamar, o bem e o mal, sobre como balancear a autopreservação e a relação com os outros, com o ambiente. O treino das competências emocionais deve ter esta tonalidade de equilíbrio. É preciso uma mensagem consistente. Se identificarmos comportamentos maus em nós, vamos começar aqui pela autoanálise, temos de ver que continuamos a ser dignos, não temos de morrer soterrados em vergonha, não somos a vergonha total. Identificamos o comportamento ao invés de nos identificarmos com o comportamento. Mas também não devemos condescender, fomentando a tendência oposta. Enfim, lá está, é a arte de fazer o caminho do meio. Em suma, bem, isto já vai longo, portanto, vamos ver aqui só mais uma questãozinha, mais uma chega. Vamos lembrar o quê? Que, ironicamente, estes fatores que nós andamos aqui a ver, que representam um risco para que algumas pessoas se tornem narcisistas, são também fatores de risco para que as pessoas ou outras pessoas se tornem vulneráveis ao narcisismo, certo? Ao abuso emocional perpetrado por narcisistas. Em princípio, a resposta depende do modo como o temperamento biológico responde às pressões ambientais de risco. Já vimos isto num programa anterior. E se não queremos produzir, voltando à questão, e se não queremos produzir narcisistas do mesmo modo, também não queremos produzir potenciais vítimas de narcisismo para quebrar a proliferação deste elo sinistro. Portanto, vamos pôr estas vergonhas e estas humilhações todas de fora do cardápio, como se costuma dizer. Enfim, ficou o mote para mais um punhado de reflexões. Vamos fechar o bazar, como se costuma dizer. Sintam-se à vontade para dizer coisas, apreciar, não apreciar, subscrever ou não subscrever. Falou Joel Machado, com todo o gosto. Um obrigado a todos, até breve e bem-aja.